Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Hoje eu quero falar sobre fermento. Fermento, na simbologia da Bíblia, ele representa o pecado. Onde eu congrego, a Santa Ceia, ela é feita por um irmão que tem a vida exemplar e uma vida espiritual. Ele é feito somente com trigo e água. E nós tomamos o vinho. Mas em algumas igrejas, o que muita gente faz? Compra pão da padaria e suco de uva. E na simbologia da Bíblia, o fermento representa o pecado. E o que o pão da Santa Ceia significa? O corpo de Jesus Cristo. E quando se serve o pão da padaria, está dizendo que o corpo de Jesus tem pecado. E no corpo de Jesus não há pecado. Então isso aí se torna uma blasfêmia. E suco de uva, muitas pessoas falam assim, não, a gente não pode experimentar bebida alcoólica, então nós servimos suco de uva. O sangue de Jesus Cristo, o vinho representa o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo não é diabético. O suco de uva, ele contém açúcar, não pode. Isso é uma representação, irmãos. É uma representação. Então o pão deve ser sem fermento. E não pode ser suco de uva, e sim o vinho. Beber vinho não é pecado, irmãos. É pecado é beber para se embriagar-se. Então a Bíblia não libera o vinho e nem proíbe. Não libera e nem proíbe. Por quê? Porque na Santa Ceia tem que se utilizar o vinho. Se a Bíblia proibir o vinho, como vai ter vinho na Santa Ceia? Então ela não proíbe o vinho e nem libera para ficar tomando vinho em casa todos os dias. Isso é errado somente na Santa Ceia, porque o vinho é estímulo. Ele dá estímulo. E o nosso organismo necessita de álcool, mas um pouco de álcool, pouquinho. Tanto que Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouquinho de vinho por causa do estômago. Então, nós não podemos confundir as coisas. Então, o fermento representa o pecado. E no corpo de Cristo não há pecado. Aqui, em Malaquias 4, ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tomaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. E eles chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, direis, o Senhor seja agradecido, desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E eu sou o pai, de onde está a minha honra? Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está meu temor? Aqui Deus, irado com os sacerdotes, diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes,
desprezai o meu nome. Estão desprezando o nome de Jesus Cristo. Aí vem uma pergunta: em que desprezamos nós o teu nome? Aí veja a resposta de Deus: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. O que é isso? Pão imundo. Pão de padaria, no natural, é pão imundo. Por que é imundo? Porque tem fermento. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. No natural é o pão de padaria, que ele contém fermento. E no espiritual, é palavra de Deus distorcida. Então, isso é pão imundo, doutrina imunda. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Aqui em São Mateus 16, veja que está escrito, 16, verso 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é fermento? Palavra distorcida, doutrina torpe. E aqui no 11, aqui no verso 11, Jesus disse assim: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus, que é a doutrina errada, que as pessoas falam em cima do altar, coisas que não estão na Bíblia, palavras distorcidas, isso é fermento também. Aqui nos 1 Coríntios 5, verso 7, alempai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, não se pode servir pão de padaria na Santa Ceia. E aqui também fala do fermento, esse fermento espiritual, Santa Ceia feita errada, com falsidade, com sujeira, para que nós possamos ser uma nova massa em Cristo Jesus. Isso vem, irmãos, desde o Antigo Testamento. Veja aqui, ó. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Aqui no Antigo Testamento era o fermento natural, porque o povo judeu é um povo carnal, e nós gentios, nós já somos da parte espiritual. Então tem um fermento no espiritual e tem um fermento no natural. No Antigo Testamento era o fermento natural, e no Novo Testamento se tratava do fermento espiritual. Então, não servir pão de padaria. E por que não suco de uva? A Santa Ceia representa o sangue e o corpo de Jesus Cristo. O suco de uva não pode representar o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem açúcar e ele é diabético, e o suco ele apodrece. O sangue de Jesus não apodrece. Quanto mais velho fica, mais melhor fica. Então, o vinho, quanto mais velho, mais gostoso ele fica. Aqui, veja aqui em Levítico 2, verso 5. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozinha na caçola, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, sempre foi do mesmo jeito. As pessoas tornam a fazer as mesmas coisas. A nossa vida é uma repetição da Bíblia.
Êxodo 34, verso 25, não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Então, pão levedado aqui é o quê? É o fermento. E hoje as pessoas estão servindo fermento, coisa que já passou, coisa do Antigo Testamento, fazendo o povo guardar a lei. Isso é fermento. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa de noite até amanhã. Aos Êxodo 23, verso 18. Então, em vários lugares aqui, ao Êxodo 13, verso 3, e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Aqui também, Êxodo 12, verso 19, por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. E hoje, o que é o fermento nas casas? É doutrina errada, irmãos. Coisas que não tem na Bíblia. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação. Veja o quanto é sério, irmão. Comer pão levedado. O pão também representa Jesus Cristo vindo do céu. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento. O alimento também pode se aplicar à palavra errada. Pessoas ouvindo pregações que não são bíblicas, dogmas, coisas que o Senhor Jesus Cristo não disse, estudo de homens, vãs filosofias. Então, isso é tudo fermento. A palavra de Deus não cabe nenhum fermento. Não cabe política na palavra de Jesus Cristo. Não cabe nenhum dogma. Nada, nada, nada. Então tem que ser tudo alimpado. Deus limpou o apóstolo São Paulo no deserto. Ele levou o apóstolo São Paulo no deserto. Com 40 anos, o apóstolo São Paulo foi para o deserto. E ele ficou 40 anos limpando de toda aquela doutrina errada que ele tinha aprendido. Os 40 anos que Paulo estudou, Jesus Cristo levou ele para o deserto, gastou 40 anos para limpar todo o estudo que Paulo tinha adquirido. Moisés também é a mesma coisa, aos 40 anos, quando ele matou aquele egípcio, ele foi para o deserto, ficou mais 40 anos para ele esquecer aquilo que a esposa de Faraó o havia ensinado. Teve que limpar todinho. Tanto que Paulo jogou tudo no esterco. Aquele que ele adquiriu, ele fala que ele jogou no esterco. Ele teve que jogar no esterco. Todo aquele conhecimento. E hoje as pessoas estão cheias de conhecimentos. Conhecimentos do homem. Não é a palavra de Deus, e sim o conhecimento do homem. Ele teve que se limpar. Os fariseus, Jesus falou para um fariseu, doutor PhD, ele disse para os fariseus, Nicodemos, é necessário que vos nasça de novo. Ele diz, como pode eu entrar na barriga de minha mãe e nascer de novo? O que é nascer de novo? Você tem que perder tudo aquilo que você estudou. Você tem que nascer uma nova criatura, morrer para si próprio.
aquilo que o jovem rico conquistou, venda tudo aquilo que você conquistou, todo este ensinamento que não é a palavra de Deus, jogue fora e siga-me, siga a palavra de Deus. Mas muitas pessoas ficam com dó de jogar aquilo que aprendeu fora. Nós temos que nos limpar como Moisés se limpou. Moisés teve que limpar 40 anos no deserto para limpar-se. Quando ele chegou a Faraó, ele já estava com 80. Já estava com 80. O apóstolo São Paulo, a mesma coisa, quando ele matou o egípcio, estava com 40 e ficou mais 40 anos no deserto para alimpar, tirar tudo aquilo, toda aquela coisa que ele aprendeu errado em relação às escrituras. Aquilo foi tirado de Moisés, do apóstolo São Paulo, jogado no esterco, que isso é fermento. Doutrinas antigas do Antigo Testamento, isso é fermento. Guarda de dia, isso é fermento. A Bíblia se converge para Jesus Cristo, toda ela se converge para Jesus Cristo. Nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos na época da graça. Na época da graça. Muitas pessoas falam assim, não, a época do apóstolo São Paulo, a época do apóstolo São Paulo é porque era assim. Aquilo era um costume do apóstolo São Paulo, era um costume do apóstolo São Paulo. Mas como muitas pessoas querem seguir a lei de Moisés, deixa o evangelho de São Paulo, que era para os gentios, o evangelho do apóstolo São Paulo é para nós hoje. É para nós, é para os gentios. Mas o que as pessoas estão fazendo? Deixando o evangelho do apóstolo São Paulo e seguindo a lei de Moisés. De Moisés é fermento. Até aquele maná que era caído do céu, não poderia guardar de um dia para outro. Somente no sábado eles guardavam. Da sexta, guardava para o sábado. Não podia guardar, que é fermento velho. Nós não podemos guardar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés apodreceu. Agora nós estamos com a lei que o apóstolo São Paulo nos trouxe para nós gentios. Os judeus até hoje estão ali comendo fermento, coisa do Antigo Testamento, coisa da lei, porque eles não sabem que Jesus Cristo veio. Eles estão cegados. Mas nós gentios já sabemos. Nós já sabemos, nós utilizamos um Novo Testamento para a doutrina. O Velho Testamento, a lei cerimonial, a lei dos sábados, isso é para os judeus. Nós não estamos nas leis do sábado. Nós estamos no Novo Testamento. Na época de Moisés, a lei era carnal. Agora é uma lei espiritual. Espiritual, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Continue nos seguindo. Continue lendo a Bíblia. O conselho que eu não dou conselho de igreja para ninguém. Eu digo para que vocês leem a Bíblia. Creem na Bíblia. Eu nunca disse para crer em mim, mas crer na Bíblia é a única verdade, irmãos. Todo homem é mentiroso. Você vai crer num homem? Todo homem é mentiroso. Eu apenas aqui só mostro as escrituras, a verdade. Dê o seu like, passe este vídeo aqui para mais pessoas que necessitam deste estudo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.